Jesus está falando, Jesus está ensinando e Jesus quer nos mostrar algo. Jesus nunca jogou palavras ao vento. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem alguém com frio aqui nessa noite? Ou é só eu? Vamos ler um texto da palavra. Êxodo, capítulo 17. Livro do Êxodo, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 8. Livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17, versículo 8. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim, ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, ao qual chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Amém, meus irmãos? Tomai seu assento. Vamos aprender nessa noite um pouco com a palavra do nosso Deus. Eu preciso que você olhe para mim, para que você possa entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Nós estamos no culto de ensino da palavra e eu já agradeço a oportunidade, pastor Rafael, por nos conceder essa oportunidade de estar trazendo aqui a palavra de ensino. Meus irmãos, o texto que nós lemos encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8. O livro do Êxodo é o livro que conta a história do povo hebreu, que depois de 430 anos escravizado no Egito, vai ser liberto da escravidão. Tem uma promessa sobre eles. A promessa é de que eles teriam uma terra abençoada, uma terra que viria maná, leite e mel. O povo de Deus, o povo hebreu, ficou 430 anos preso, escravizado, subjugado debaixo das mãos de Faraó. Porém, Deus nunca esqueceu deles. E certo dia, depois que o povo clama, depois que o povo busca a Deus, Deus ouve a oração do seu povo. Até porque nós servimos um Deus que é vivo e Ele ouve oração. O nosso Deus, Ele ouve cada oração que nós fazemos. Todas as vezes que você dobra o seu joelho, por mais que você diga assim, eu nem sei orar, eu nem sei falar palavras bonitas, não se importe com isso. A palavra que você conseguir falar, se você não conseguir soltar palavras, mas só em pensamento, ou se nem pensamento direito, mas lágrimas,
Entenda, Deus está ouvindo a sua oração. E Deus ouviu a oração desse povo. E Deus resolve levantar um homem chamado Moisés, legislador, para livrar o povo das mãos de Faraó, para conduzir este povo até a terra prometida. Porém, essa caminhada do povo hebreu, não era nem Israel ainda, mas o povo hebreu, até que ele viesse se estabelecer em Canaã, demorou um tempo. E Deus foi trabalhando com esse povo, Deus foi tratando com esse povo. Esse povo agora tem uma promessa de Deus, e no caminhar, Deus cuidava deles. Mandava de dia uma nuvem que cobria aquela multidão que peregrinava no deserto, e o sol causticante, as elevadas temperaturas não maltratavam o povo, porque Deus estava cuidando deles. No deserto, de noite, se inverte, e a temperatura alta do dia agora é mais ou menos aquilo que está acontecendo no sul do país hoje. É um frio intenso. Aí o que Deus fazia? A mesma nuvem se transformava em coluna de fogo, e Deus ia aquecendo o povo, Deus ia protegendo o povo. Deus foi cuidando desse povo nos mínimos detalhes, porque as suas roupas não se desgastavam, suas sandálias não se desgastavam. Quando o povo estava com fome, Deus mandava maná. Quando o povo estava com mais fome ainda e cansado do maná, Deus mandava codorna. O importante é que Deus foi cuidando deles. Eles tinham uma promessa, esse povo carregava uma promessa. Só que até que eles viessem ser estabelecidos em Canaã, para se tornar de fato o povo de Deus, nação estabelecida, que viesse fazer diferença, Deus precisava treinar o povo, Deus precisava capacitar o povo, Deus precisava ensinar o povo. Porque eles ainda, por mais que tinham uma promessa, eles ainda não eram o povo de Deus. Porque eles ficaram 430 anos no deserto, no Egito. E o que eles aprenderam no Egito? A adorar deuses do Egito, a comer comida do Egito, a vestir roupa do Egito. Eles acostumaram com a cultura do Egito, e Deus não poderia estabelecer aliança com eles, relacionamento com eles, se esse povo não viesse a entender quem Deus era. E Deus foi trabalhando com esse povo, Deus foi mostrando para esse povo que Deus era com eles, foi treinando esse povo, e o caminho de treinamento se chama deserto. O deserto para o povo de Israel não foi para a destruição de Israel, foi apenas para que eles viessem a conhecer de fato quem Deus é. Porque por mais que Deus tinha uma promessa, lá feita aos patriarcas, de que estabeleceria o seu povo numa terra prometida, mas até que essa promessa viesse a se cumprir, Deus não revelou para eles o tamanho das lutas que eles iriam passar, porque Deus estava treinando esse povo. Se você for observar a história de José, por mais que viesse a ser um sonhador e tinha sobre ele uma promessa, ele não imaginava o tamanho da luta que ele viria passar antes de chegar a ser governador do Egito. Se ele talvez entendesse um pouquinho, tivesse a interpretação nas minúcias dos seus sonhos, talvez ele pudesse olhar para os seus irmãos e falar assim: eu não quero esse negócio de sonho não, porque o que eu vou passar para chegar a ser governador, a ser alguém importante, será que eu aguento esse processo? Será que eu aguento? Eu desisto. Mas Deus não mostrou para ele os detalhes, apenas fez uma promessa. O próprio Moisés, se Moisés soubesse de antemão a luta que ele enfrentaria com esse mesmo povo no deserto, Moisés dizia: Deus, Senhor, não quero não. Ele até tentou dizer para Deus: Senhor, quem sou eu? Não sei falar, não tenho nenhuma condição. Se ele soubesse do tamanho da luta, com certeza ele desistiria, mas Deus treinou Moisés também para isso. E esse povo foi caminhando, esse povo foi peregrinando no deserto, e Deus foi trabalhando e foi treinando esse povo. Eu posso usar o povo hebreu no deserto e fazer uma comparação para os dias de hoje, aplicando para nós hoje, porque ensino a igreja nos dias de hoje. Como Israel no deserto peregrinou, foi treinado por Deus, a igreja hoje
até que se cumpra a promessa de morarmos na Nova Jerusalém, Deus precisa nos ensinar. Deus precisa nos treinar. Então eu posso traçar um paralelo entre o povo hebreu e a igreja. E mostrar para nós, entendemos juntos, que a vida do homem, em toda a sua trajetória, é feita de vitória. Não vou ouvir nenhum glória. A vida do homem, em toda a sua trajetória, pastor João, é feita de vitória. Prova para mim, prova. Você acordou hoje de manhã, vivo. Você tomou o seu café da manhã, comeu o seu pão, a sua rosquinha, tomou o seu café preto ou chocolate quente, foi para o seu trabalho, trabalhou, almoçou, chegou em casa de tarde, tomou o seu café da tarde, alguns já jantaram, outros vão jantar depois do culto, vão dormir numa cama abençoada, com um cobertor abençoado. Tem uns aqui que tem ar-condicionado em casa, pode colocar lá no negócio quente e vai dormir bem quentinho nessa noite. Sabe por que isso vai acontecer? Porque Deus te chamou para a vitória, e você é vitorioso. Só que entenda que por mais vitorioso que você venha a ser, você só é vitorioso porque você venceu uma luta. Você só é vitorioso porque você venceu uma batalha. Não há vitória sem batalha, não há vitória sem luta. Israel não venceria, não chegaria em Canaã, se não passasse pelos treinamentos do deserto para receber vitória de Deus. Talvez você pense, mas a minha vida depois que eu vim para a igreja parece que piorou. Porque para nós cristãos, a vitória ainda é ainda mais espinhosa. Porque Deus te chamou para a vitória. Deus te escolheu para triunfar. Deus te escolheu para vencer. Somos o seu povo. Somos a igreja de Jesus. E da mesma maneira que Israel tinha uma promessa de chegar a Canaã, Jesus um dia deixou uma promessa para nós, como igreja. Ele disse: essa é minha, pronome possessivo é dele, ele é o dono. Ele disse: esta é a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Por mais que o inimigo se levante, por mais que as lutas se levantem, a vitória na minha e na sua vida, ela é garantida, porque Jesus fez essa promessa e ele não pode mentir. Mas o que eu vou aprender com essa batalha de Israel com os amalequitas? O que eu posso tirar? O que eu posso aprender com a batalha contra os amalequitas? Algumas coisas. Primeiro, estamos em guerra o tempo todo. Estamos batalhando o tempo todo. Estamos em batalha o tempo todo. Israel, durante os 40 anos... enfrentou batalhas, enfrentou problemas, enfrentou lutas, muitas batalhas. Fazia parte da história do povo de Israel, fazia parte do povo de Deus. Era Deus treinando, era Deus ensinando. E na nossa vida não é diferente. Só que Israel aqui, já vindo de algumas lutas, chega em Refidim. A palavra Refidim significa lugar de descanso. Israel agora, versículo 8, diz que estavam em Refidim, num lugar de descanso. Talvez eles estavam acampados, descansando. O que vai acontecer? Amaleque vai se levantar. Uma batalha vai se levantar. Uma luta vai se levantar. Cuidado com os lugares de descanso. Cuidado com aquele momento de tô tranquilo, tô light, só vitória. Deus é comigo. Eu acabei de enfrentar uma luta e vencer. Cheguei em Refidim agora, vou dar uma descansada, vou pegar aquela rede, vou dar uma deitada nela, vou balançar com suquinho de laranja. Estou tranquilo, estou em Refidim, estou num lugar de descanso. Então se prepara, porque Amaleque vai se levantar. Então se prepara, porque os amalequitas vão se levantar contra você, contra a sua vida. São as lutas, são as batalhas. Paulo,
No Novo Testamento, compara Israel com a igreja. Quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, ele fala de muitas batalhas ali também. Então eu posso comparar essa batalha de Israel contra os amalequitas com a nossa vida na igreja, também feita de lutas e de batalhas. Mas nós temos a promessa de que Jesus disse que nós seremos vitoriosos. Israel, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando você vai ler as páginas do Antigo Testamento, e você vai ver as histórias de Israel pelejando, batalhando, você pode compreender que a batalha de Israel era no mundo físico, e a igreja batalha no mundo espiritual. Enquanto Israel tinha que pegar na espada propriamente dito para enfrentar os seus inimigos, nós enfrentamos os inimigos, mas no mundo espiritual. Nós enfrentamos os inimigos de uma outra maneira. Efésios capítulo 6, versículo 12 vai nos falar que nós temos que nos revestir de uma armadura, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, não é contra o seu irmão da direita, não é contra o seu irmão da esquerda. A igreja luta no mundo espiritual, é contra a principado, é contra a potestade, mas nós também venceremos, porque Jesus é conosco. Qual que é a vantagem que temos de estar na igreja? Aqueles que não estão, têm luta do mesmo jeito que você. Mas por que você sobressai? Por que você vence? Por que você se encontra aqui nesta noite? Por que você venceu todas as suas batalhas até hoje? Porque Jesus está na sua vida. E aquele que não está na igreja, ele não tem Jesus. No momento de crise, no momento de batalha, no momento de dificuldade, ele não vem para a igreja ouvir uma palavra. Ele não vai buscar o pastor dele para entrar num gabinete lá e rasgar o coração e receber uma orientação para sair dali curado. Ele vai beber, ele vai prostituir. No ápice da crise, ele pega um revólver, coloca na cabeça e se mata. Ele se enforca, ele pula debaixo da ponte. Ele não tem Jesus, mas você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. O Consolador que Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o outro Consolador, o Espírito da verdade. Ele nos consola no momento que você está cansado pela luta, pela tribulação, você até pensa em desistir. Lá vai o Espírito Santo dizendo assim, vai para a igreja. Vai para a igreja ouvir uma palavra. Vai para a igreja, converse com o seu irmão, conversa com a sua irmã, abre o coração. O Espírito Santo vem e começa a trabalhar na sua vida. Você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Então não é questão de luta ou ausência da luta. Não. Não é se você tem ou não tem luta, mas quem com você luta essa sua batalha? Quem que está com você, que luta com você, que peleja com você? Você não está sozinho nessa batalha. O Espírito Santo está com você. Deus está com você nessa luta. Mas nós estamos em luta. Nós estamos em guerra. Por mais que você pense, não, mas eu fui para a igreja e pregaram para mim que quando eu aceitasse Jesus a minha vida ia mudar. Mudou. Mas as lutas não deixaram de existir. Então a primeira coisa que nós podemos aprender com o texto de Amaleque é que nós estamos em constante batalha. Nós estamos lutando todos os dias. Israel estava enfrentando uma batalha no mundo físico, mas nós como igreja enfrentamos uma batalha no mundo espiritual. Mas o fato é que nós estamos enfrentando uma batalha. Segunda coisa, o que deve ser combatido é a causa e não o efeito. Sabe por que muitas vezes nós estamos sendo derrotados nesta nossa peleja diária? É porque nós estamos não enfrentando a causa. Estamos lutando contra o efeito. Nós nem sabemos às vezes qual é a causa da minha luta, da minha peleja, da minha tribulação, da minha angústia, e enfrentamos o efeito dessa batalha. Então, nós precisamos entender isso, que o que deve ser combatido é a causa e não o efeito. Observe o versículo 10, diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Versículo 11.
E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. O 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Aqui é fisicamente. Qual que era o problema da derrota do povo de Israel nesse momento? É que Moisés abaixava a sua mão. E o povo perdia a batalha lá embaixo no vale. Quando Moisés levantava as suas mãos, Deus dava vitória ao seu povo. Nós precisamos entender isso, porque nós estamos também numa batalha, só que agora espiritual. O Efésios capítulo 6, 10 e 11 vai nos mostrar que nós devemos revestir-nos de autoridade, da armadura, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós estamos lutando contra o inimigo das nossas almas, que peleja contra nós todos os dias. Pedro vai dizer que como um leão ele ruge, tentando nos tragar todos os dias. E aí ele vai enfiando setas malignas contra a sua vida, porque a nossa armadura está desprotegida e as brechas estão abertas, e de repente eu estou preocupado com o efeito e não mato a causa. Aí eu luto contra o meu irmão, aí eu pelejo contra minha irmã, contra o pai, contra a mãe, contra o patrão, contra o pastor. Estamos lutando contra pessoas. Nós não devemos lutar contra pessoas. Devemos lutar contra os espíritos malignos. Mas você luta contra aquele irmão que não te deu paz do Senhor. Mas você não vai com a cara dele, porque de repente ele falou alguma coisa que te entristeceu. Ele foi apenas usado naquele momento, uma batalha espiritual. Mas você, ao invés de entender que está numa batalha espiritual, vai enfrentar esta batalha no mundo físico, pelejando contra o seu irmão que sofre das mesmas aflições que você. Estamos errando nesse momento. Estamos pelejando errado. O erro está em combater o efeito, quando o correto é combater causa. Porque estamos lutando contra nós mesmos. Estamos pelejando contra os nossos irmãos. Nessa batalha, Josué entendeu, Moisés entendeu que estava acontecendo algo espiritual aqui. Por mais que ali eles estavam lutando fisicamente, no tete a tete, espada, mas no monte algo espiritual estava acontecendo. E o líder Moisés entendeu isso, Arão entendeu, Hur entendeu. E se nós entendemos que estamos batalhando no mundo espiritual e combatemos a causa, nós sairemos vitoriosos. A igreja vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Muitas vitórias que você hoje tem, só se tem porque primeiro você venceu no mundo espiritual. Muitas vitórias que nós temos só é possível porque primeiro a luta foi vencida no mundo espiritual. Se você acordou hoje de manhã, você venceu primeiro no mundo espiritual, porque a ideia e o projeto do inimigo é arrancar sua vida, é acabar com a sua história. A vitória no mundo físico, para Josué, nesse texto, dependia de uma vitória lá no monte, pastor Rafael. Porque o texto é claro em dizer que quando Moisés abaixava suas mãos, Amaleque vencia lá embaixo. Mas quando Moisés levantava suas mãos, Josué prevalecia lá embaixo. Talvez ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas existia uma batalha espiritual no monte, para depois a vitória física no mundo real acontecer. Hoje nós estamos gozando de vitórias, e de vitórias, e de vitórias. Mas entenda, primeiro foi vencida uma batalha no mundo espiritual. E sabe quem entende isso? O líder. Sabe quem compreende isso? A liderança, é o pastor, o anjo da igreja. Porque você só sabe contar bênção e dizer, olha, eu venci. Mas só venceu porque alguém orou por você,
porque o pastor intercedeu por você, porque a igreja intercedeu por você, porque tinha alguém com os joelhos dobrados primeiro dizendo: Senhor, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, prospera ela, faça ela vencer. Ela está enfrentando uma batalha, uma luta muito grande, é na família, no casamento, é no emprego, é na escola. Faz com que essa pessoa vença. E lá está o pastor orando, lá está os obreiros orando. Se a vitória for vencida primeiro no mundo espiritual, você vai gozar dela no mundo físico. Nunca se esqueça disso. Muitas vitórias ocorrem no mundo natural, mas a origem é na esfera espiritual. Por isso que é necessário nos revestir. Por isso que é necessário buscarmos a Deus e cumprirmos com a palavra de Paulo aos Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo, porque ele vai estar bramando como um leão, pastor Neilton, ao seu redor. Está lá o Neilton, só quer uma brecha, só quero um momento de vacilo dele, só quero ele em refidim, só quero ele em refidim descansando. Parou de orar, parou de ler a Bíblia, parou de jejuar, está murmurando, está reclamando da igreja, está reclamando do pastor. Olha a brecha abrindo, vou entrar ali, vou destruir ele ali, vou acabar com ele ali. Não abre brecha, irmão, porque nós estamos numa batalha espiritual. Nós não entendemos às vezes que somos revestidos de autoridade, que Jesus nos deu essa autoridade, e nós erramos muitas vezes, abaixamos a guarda, abrimos brechas, e o inimigo não brinca de ser diabo, como nós brincamos de crente muitas vezes, como nós brincamos de igreja. Eu ouvi ontem o pastor falando, opinião, de coisas que nós fazemos, que eu me incluo, que deixa ele triste. Mas ele não desiste de lutar no monte, de pelejar no monte, para que você aí, onde você está, em frente, conquiste tudo aquilo que você quer conquistar. O mundo natural se conecta com o mundo espiritual. Talvez a gente não consiga entender isso, mas se conecta. E você não entendendo isso, muitas vezes abre brechas, porque você nem acredita no tamanho da capacidade que Deus te dá. No que você acredita? Você acredita que você é vitorioso ou que você é um derrotado? Se você acredita que você é vitorioso, então se porte como um vitorioso. Comunique isso, levante a sua cabeça e diga: eu sou vitorioso, porque Jesus me salvou, fui remido pelo seu sangue, fui comprado por ele, eu estou na casa dele, eu faço parte da igreja dele, eu sou um membro deste corpo. Jesus é a cabeça, então ele vai nos garantir vitória. Você precisa acreditar que você é vitorioso. Comunique isso, pense assim, sinta isso, creia nisso e viva isso. Ao invés de ser um problemático, seja um solucionador de problemas. Ao invés de ficar só dizendo: sou fraco, não aguento, não posso, diga: eu posso, eu sou forte, pastor, conta comigo, vamos avante, vou orar, como é que faz? Me mostra, me ensina. Quero aprender. Porque você só está aqui porque existe alguém orando. Existe uma igreja no mundo espiritual batalhando. Ah, irmão, você podia estar em qualquer outro lugar nessa noite fria, mas você escolheu a melhor parte. Primeiro, entenda, você está em constante batalha. Segundo, entenda que você precisa combater não o efeito, mas a causa, e entender que você só vai vencer no mundo físico se vencer no mundo espiritual primeiro. E terceiro,
o poder que existe na intercessão de alguém que está em batalha. O poder que existe na intercessão daqueles que lutam. O versículo 11 diz que acontecia o que acontecia? Que quando Moisés levantava a mão no monte, vitória para o povo no vale. Mas se Moisés, cansado, sobrecarregado, porque estava enfrentando um peso espiritual, abaixava a sua mão, derrota para o povo de Deus no vale. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que alguém vai se levantar, porque vai observar o líder cansado, sobrecarregado, vai entender o mistério. Vai entender que Moisés com as mãos levantadas, a vitória. Moisés com as mãos abaixadas, a derrota. Vou me colocar na brecha. Vou me tornar um intercessor. Vou começar a orar. E a intercessão é uma luta. Isso requer entrega, requer coragem, requer intimidade com Deus, requer amor ao próximo. Porque se você não amar o seu irmão, você não vai interceder por ele. Se você não amar a sua igreja, você não vai interceder por ela. Se você não amar o seu pastor, você não vai interceder por ele. Porque cansa, irmão. O braço fica pesado. Dá vontade de parar. Dá vontade de desistir. Se coloque na posição de alguém que vai interceder. Pedro estava preso. Atos 12, versículo 5 diz que a igreja começou a orar. Começou a interceder, começou a buscar. Senhor, Pedro está preso. Senhor, liberta Pedro. Senhor, tira Pedro da prisão. Senhor, faz alguma coisa. E por causa da intercessão, Deus enviou o anjo lá. Deus libertou Pedro lá. A intercessão tem poder. Jesus, ele disse, onde estiver 2 ou 3 se reunidos, estou junto. O próprio mestre, nosso exemplo. Chegou um momento da vida dele, que ele estava já no ápice, indo para o Getsemane. Ele sabia que ia ser prensado. Ele sabia que ali era um momento crucial, onde ele poderia nos dar a vitória ou não. Como um fio, que vai arrebentando um fiozinho por fiozinho, ficando aquele fiozinho bem fininho. Arrebenta ou não arrebenta, pastor Ney? Senhor, passa de mim este cálice. Ele teve necessidade de chamar 2 dos seus discípulos e falar assim: vem comigo para o monte, vem orar comigo. Ele já sabia do momento que ele ia passar da angústia, ele precisava de alguém junto, de intercessores. Ele chamou 2 dos seus discípulos, o próprio Jesus. E ele mesmo disse: olha, tudo que vocês ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Vamos interceder um pelo outro. Vamos trabalhar junto, para que possamos vencer. E há uma necessidade, irmão, de nos unirmos em oração pela nossa liderança, porque cansa. Mateus 26, 36, Jesus sentiu necessidade de orar com 2 discípulos no jardim. Atos 16, 25, Paulo e Silas, aprisionados porque estavam pregando e fazendo a obra, sofrendo. Se eles não se juntam para orar um pelo outro, para interceder um pelo outro, com certeza eles não resistiriam. Mas um orava pelo outro: força Paulo, força Silas, força Paulo, força Silas, força Paulo, força Silas. Mas está sangrando, está doendo, os meus pés, as minhas mãos estão amarrados, eu estou com o meu corpo chicoteado, eu estou cansado, eu quero desistir. Força Paulo, força Silas, força Paulo, força Silas, até que o terremoto aconteceu, porque Deus garante a vitória.
que nos unir, irmão. Temos que buscar, Deus vai ser junto. Quarto, há 4 tipos de homens que Deus procura. Primeiro, Salmo 101, versículo 6, verso 6, Deus procura os fiéis. Segunda carta de Paulo ao seu obreiro, Timóteo 2,15, Deus procura os que se preparam. Eu vou ler a Bíblia aqui, nada não, porque quando eu for pregar, eu vou abrir a boca, porque o Espírito vai encher. Para de mentir, irmão. Se tu não estudar, se tu não ler, se tu não se preparar, o texto diz, procura apresentar-te. É você que se apresenta. Por que Paulo foi Paulo? Por que Paulo evangelizou a Ásia Menor todinha? Porque ele era preparado, irmão. Paulo era o único que podia entrar diante de reis e pregar para reis. Era o único que podia ir na sinagoga e desafiar os mestres da lei, os filósofos. Procura apresentar-te a Deus. Terceiro, João 4:23, Deus procura os verdadeiros adoradores, os que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Quarto, Ezequiel 22:30, Deus procura os intercessores que entram na brecha. O problema é que a grande maioria não quer se colocar na brecha. Pergunta para mim por quê? Tá fraco? Pergunta forte. Por quê? Pode falar mesmo? Porque não dá ibope. Porque você não vai ficar famoso. Porque você não vai ter prestígio, visibilidade, notoriedade, fama, lucro. Não vai poder postar status. Porque intercessor não aparece. Na maioria das vezes o intercessor nem pega o microfone. Ele nem aparece na live. Ele não põe sapato que brilha. Ele não coloca a gravata laranja. Intercessor não tem nome no cartaz. Eu nem sei porque que eu falo essas coisas. Não tem. Mas Deus procura os intercessores. Porque o intercessor, ele vai ver o seu líder cansado e vai lá pegar a mão dele, levantar, colocar em cima. Porque a gente quer a batalha aqui embaixo. Você quer pegar a espada, lutar, precisa aparecer de qualquer jeito. Mas o líder está lá sofrendo a pressão no lado psicológico e espiritual. É claro que você precisa sim batalhar lá embaixo, mas vai ter momento que ele vai precisar de alguém na intercessão para levantar os braços deles, o braço dele, para que a vitória no mundo espiritual se torne realidade primeiro, para depois a vitória no mundo físico. Mas o que eu vou ganhar se eu não vou ter fama, se eu não vou ter dinheiro, meu nome não vai aparecer, não vou ter visibilidade? Será que Deus vai gostar de mim? Vai, irmão. Deus vai te valorizar. Deus reconhece o seu valor. Deus sabe o seu valor. Porque quem dá suporte também participa das vitórias. Quem dá suporte para o líder, ele vai usufruir da bênção que Deus vai entregar para o líder. Se você não entender e dar um glória, eu vou repetir. Se você participar da intercessão, talvez o seu nome não vai aparecer, mas está intercedendo, pode ter certeza, a vitória do seu líder, você vai usufruir dela também, porque Deus, ele não deve nada para ninguém. Deus, ele não deve nada para ninguém. Intercede pelo seu irmão, porque a vitória dele, você vai usufruir da vitória dele. Os intercessores são aqueles que sustentam os braços dos líderes na batalha. Para acabar. Em um exército, existem 2 tipos de regimento muito importantes. O primeiro, a infantaria. O segundo, a artilharia.
A infantaria, ela é dotada dos maiores efetivos, soldados que podem combater em todos os tipos de terreno e sob qualquer condição meteorológica. Estão à frente e a sua missão é conquistar e manter o terreno conquistado. Quem são esses? São os missionários, são os pastores, são os obreiros em geral. Infantaria, vai para a batalha. São homens e mulheres que estão sofrendo ameaças às vezes. São homens e mulheres que estão tendo casas queimadas em muitos lugares. Que estão perdendo vidas porque deixaram a sua vida, o seu sonho, para viver o que Deus quer. Na quarta passada, o pastor pregou, ou não sei se foi quarta passada, mas foi uma dessas quartas. Ele falou, quanto mais cheio de Deus, menos a sua vontade. Quanto menos cheio, mais tu quer fazer a sua. A artilharia é aquela que produz fogos potentes e profundos. A artilharia é, por excelência, um instrumento de força que origina efeitos morais e materiais que vão da neutralização à destruição do inimigo. Talvez você quer ser da infantaria, porque tu quer estar lá na frente aparecendo. Aí Deus te chamou, vai ser intercessor, vai ser da artilharia. Porque quem morre primeiro, da infantaria ou da artilharia? Quem está na frente da batalha. Então está lá o pastor Neilton, vai lá fazer uma visita para expulsar um satanás. Está lá, ele está lá na frente. Quem que vai expulsar o capeta? Quem que vai ser lá afrontado pelo capeta? Está lá o pastor Neilton. Mas se você for da artilharia e você só tiver assim com o seu joelhinho dobrado, ninguém nem está te vendo. Mas você está lá, Senhor, abençoa o pastor Neilton lá nessa visita. Repreende aquele satanás lá. Manda fogo lá, usa ele, capacita ele, enche ele de poder. Aí o Espírito Santo, aí Deus vai trabalhar, vai mandar fogo, vai mandar o poder, vai mandar a graça. O pastor Neilton não vai ter nem força às vezes para expulsar o capeta. Não força no sentido que ele não tem, mas não vai precisar nem fazer muita coisa. Por quê? Porque você como artilheiro enviou bombas atômicas espirituais. O inimigo vai cair por terra porque você nem apareceu. Ninguém nem ficou sabendo o seu nome. Mas você com o joelho dobrado estava fazendo também a obra de Deus. E a artilharia de Deus precisa estar em ação. Precisa ter o Arão, precisa ter o os intercessores, os desprovidos de vaidade, os que vão sustentar as mãos dos líderes. Não vai aparecer, não vai, mas precisa estar em ação. Não tenha medo de entrar na batalha, irmão, porque você é vitorioso. Você é vitorioso. Eu disse no início e vou acabar agora, que você está aqui porque Deus te chamou de vencedor. Deus te escolheu para ser vencedor. Só que eu vou melhorar a sentença para você dar glória. Paulo, ele vai escrever Romanos, capítulo 8, versículo 37. Ele vai te chamar de mais do que vencedor. Eu vou melhorar para você dar glória. Ele não vai te chamar de... Ele não está achando não, ele está ratificando. Ele está dando uma sentença. Somos mais do que vencedores. E ele sabia para quem estava escrevendo. Paulo não escrevia para romanos, escrevia para a igreja que estava em Roma. E ele sabia o que estava escrevendo. Um período onde Nero governava, onde matava crente, onde arrancava a cabeça, crucificava, arrancava a roupa, era mortos a fio da espada. É por isso que ele vai escrever lá, tribulação, angústia, nudez, espada. Mas mesmo assim, somos mais do que vencedores. Por quê? Porque Paulo estava mostrando para aqueles crentes lá de Roma. Talvez você não tenha isso aí, talvez você nem passa 10% da luta do que aqueles crentes em Roma passavam. Mas eles entendiam o que Paulo quis dizer. Porque Paulo estava dizendo assim, olha, vocês são mais. Vocês são mais do que vencedores, por quê?
Porque a expressão mais do que vencedores, no texto original que Paulo ali escreve, mais do que vencedores para nós em português, no grego é hipernikamen. Aí você divide essa palavra, hiper. Hiper é grande. Ida é algo forte, algo poderoso, é algo extremo. Quando você vai no supermercado e está cansado do supermercado, você vai no hipermercado, porque o hipermercado ele é maior. Aí Paulo está dizendo, quem são os seus opressores? Os soldados romanos, o exército romano, que não perde batalha, preparados na espada, nunca perderam batalha, que antes de ir para a guerra, que antes de ir para uma batalha, adorava a deusa Nike, a deusa da vitória dos romanos, um exército poderoso. Aí Paulo fala, vocês são mais, hiper, vocês não precisam de Nike, vocês não precisam de orar para Nike. Nike é o Deus dos romanos, eles são fortes, são vencedores, mas nós somos mais, nós somos hiper. E quem nos garante a vitória? Aquele que nos chamou, o Cristo, o Jesus. Então você é hiper, você é mais do que vencedor. Pode vir em tempestade, luta, espada, nudez, tribulação, você não para, você não desiste. Por quê? Porque você já venceu aquele que é mais vencedor do que você possa imaginar. Qualquer inimigo, qualquer potestade, qualquer demônio nessa face da terra, qualquer homem, qualquer governador, ninguém é mais vencedor do que você, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus que nos chama. Abençoe a cada um dos irmãos. Vou ver aqui para o pastor Rafael. E eu não sei o que ele vai fazer, se vai orar, mas que você possa guardar essa reflexão no seu coração. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se no lance, na frente me, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia. Quantos recebem esta palavra? Glória seja dada ao nome de Jesus. Que profundidade é este texto. Que coisa boa ouvirmos a voz de Deus. Pastor João estava dizendo ali que o que acontecia era muito sério, porque a Bíblia diz que quando Moisés abaixava a mão, os inimigos prevaleciam, né? E esse termo prevalecer quer dizer matava a gente de Israel. Todas as vezes que a mão de Moisés abaixava, alguém de Israel morria. Todas as vezes que a mão de Moisés era abaixada, alguém de Israel morria. Todas as vezes que um líder abaixa suas mãos, alguém morre. Espiritualmente, alguém morre. Quem sabe familiarmente, conjugal. E por isso a gente sempre tem que estar com as mãos levantadas. E às vezes cansa levantar a mão o tempo todo. E você vai ver que Josué não faz ideia do que está acontecendo. Porque o texto diz que quem viu esta situação, quem observou essa situação foi Arão e Hur. Quem viu que quando Moisés abaixava a mão, lá embaixo alguém morria. Quando Moisés ficava com a mão levantada, os inimigos é quem morria. Quem viu isso foi Arão e Hur. Josué não viu. Josué não faz ideia. Josué estava pelejando lá embaixo, ele não fazia ideia. Aí Arão e Hur viu. Aí ele viu
Um olhou para o outro e disse: vamos arrumar uma pedra, senta ele na pedra e vamos sustentar as mãos dele. E quando sustentaram as mãos dele, a Bíblia diz que eles foram vitoriosos e venceram. Aí eu acho muito bonito, porque tem muita gente na igreja que não faz ideia, né, Jefferson? Você conseguiu ouvir toda a palavra, filho? Seu Juninho e o Helder ouviram tudinho? Então tá bom. Aí o texto, ele vai dizer para nós que eles venciam, né? E que quando eles estavam lutando lá embaixo e a mão de Moisés baixava, eles perdiam. E de repente você vai ver que coisa mais linda do mundo. Israel vencendo lá embaixo, Moisés e Arão e Hur lá em cima. E aí porque tem pergunta que a gente faz durante a mensagem, você vai perguntando, né? Conversando com Deus. Porque a igreja hoje nós trabalhamos tudo com 3, é ou não é? 3 líderes. 3 líderes dos jovens, 3 líderes dos varões, 3 líderes. Aí vem um Moisés, um Arão e Hur. Mas eu já percebi que tem os 3 líderes, não é à toa, entendeu, Gabriel? É para um ficar com a mão levantada e outros 2 levantar a mão, entendeu? É por isso, né? Agora pense comigo, se ficar, irmã Ângela, só 2 líderes, um braço vai abaixar, não é mesmo? Aí acaba tudo do mesmo jeito. Então é necessário trabalhar em conjunto, é ou não é? Sim ou não? Não. O problema é que muitas vezes o camarada já cansa, porque cansa, irmão. E cansa, você ficar com a mão levantada o tempo todo, cansa. E de repente, às vezes você olha para alguém e tem alguém lá olhando para você e vendo você cansado, a mão abaixada. E alguém olhando dizendo: vai morrer, quer ver? Não vai aguentar. E ele podia levantar a mão, né? Falar: senta aí, deixa eu ajudar. Ele diz: não. E de vez em quando ainda quer dar palpite sem fazer nada. Quer dar palpite. Mas Deus tem levantado pessoas para nos levantar as mãos. Amém, irmãos? Se Deus não falou hoje, aí larga a mão. Ele não vai falar nunca mais depois dessa, né? E não pense você que a batalha é uma só, não. Porque a Bíblia diz assim, ó, que o último versículo do texto diz assim: e essas guerras vão acontecer de geração em geração. Porque a Bíblia diz assim, que Deus disse, depois que acabou a batalha, a Bíblia diz assim, ó, e assim diz o Senhor, sempre, olha lá, olha o texto diz assim, ó, assim diz o Senhor, quer ver? Vamos lá. E assim disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração. Então nunca vai acabar, meu irmão, sempre vai ter guerra de geração em geração. Amém, irmãos? Você venceu uma ontem, se prepara para levantar a mão tudo de novo, porque amanhã tem guerra contra Amaleque de novo. Mas como o pastor já profetizou aqui, em todas elas nós somos mais do que vencedores. Nos coloquemos de pé, meus queridos irmãos. Nós agradeceremos a Deus por esta poderosa palavra. Sexta-feira nós estaremos aqui novamente, reunidos neste culto, para adorarmos a Deus e bendizermos o seu nome e sermos ministrados por Deus. Sexta-feira, sábado, nós temos atividade aqui dos jovens irmãos. Sábado acho que era para ser o Alfa. É o Alfa. E vai ser uma bênção aqui. É o último. Vai comemorar, sábado agora comemora? Não é o outro, né? E vai ser uma bênção. Você jovem, venha participar. Queridos, cadê o Reginaldo? O Reginaldo está ali. Nós já fechamos ali o ônibus. Tem alguns irmãos que ainda não acertaram a nossa viagem para São Paulo. Nós vamos participar no domingo pela manhã da Santa Ceia, lá no Belém, na nossa sede convencional, juntamente com o pastor Zé Wellington. E nós vamos participar de um culto especial. Não me deixe na mão. Você que deu o nome, nós temos 110 nomes. Mas dos que pagaram são apenas, quanto, meu obreiro?
72 pagaram de 110 nomes. Ou seja, falta 40 ainda a acertar. Nós vamos fazer chá de... O que dá para quem está no frio? Fazer chá de cidreira, gengibre. Nós vamos colocar lá, o ar-condicionado funciona lá, Reginaldo? Vai estar quentinho? Vai estar quentinho lá, irmão. Você vai andar lá, vai estar quentinho. Nós vamos ficar lá distribuindo, irmão Romeu, cafezinho para todo mundo na hora lá. Tá bom, irmão Romeu? Café quentinho. Tá? E depois nós vamos almoçar lá na sede e vamos vir embora para nós adorarmos a Deus no culto à noite. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos... E, pastor, eu não tenho dinheiro final de mês, pastor. Eu gastei tudo meu dinheiro com chapinha da minha esposa e sapato e tal, pastor. Não vai dar. Então, pega aqui a maquininha do cartão. Tá com a maquininha aí, meu Breno? Quantos quilos você engordou? Bastante, né? Aí... Você pega lá com o diácono irmão Paulo, ele vai ficar ali dando um suporte ao irmão Reginaldo, passe lá, entendeu, irmã Ângela? Só passa o cartão lá para 30 dias, só não vai nem sentir, o irmão Renato mata um boizinho lá, a arroba tá caro agora, R$40 um arroba, né, irmão Renato? Tem um gadinho lá com umas 15 arroba lá, já dá para, tá pago. Então, aí você passa o cartão lá, não vai, tem Pix também, né, irmão Reginaldo? Tem Pix, você passa o Pix, e nós vamos para lá. O valor é R$55, mas a igreja vai somar com R$5 por passagem e a igreja, os irmãos, só vão acertarem R$50. Amém, irmãos? E à noite nós estamos no culto. E aí seria a ceia no primeiro domingo, nós realizaremos a ceia no segundo domingo do mês de manhã. Amém, irmãos? E quem vai estar no segundo domingo de manhã aqui com a gente é o pastor Ivan Florencio, secretário adjunto da presidência da Convenção Geral e Estadual. Por quê? Porque no dia 6 de setembro, o pastor José Wellington vai estar conosco aqui na nossa igreja, em um grande culto especial que vai acontecer. Aí o pastor Ivan, que é secretário do presidente, vai participar do culto na nossa ceia para nós... ele vai vir ministrar a palavra de Deus e nós nos organizarmos para receber o nosso presidente no dia 6 de setembro. Amém, meus irmãos? E qualquer outro aviso agora, só amanhã. Vamos orar. Convidamos aqui para fazer essa oração. Deixa eu ver o que está com menos frio aqui. Você olha no púlpito, está todo mundo encarangado. Vem aqui, Reinaldo, faz aquela oração pentecostal, faz aquele até... sabe? Dá uma animada aí. Nós vamos então, o pastor Reinaldo vai dar a oração, e nós vamos, irmão Zarur vai nos despedir com a bênção apostólica, daquele jeito que ele fala lá. Meus irmãos, a paz do Senhor. Jesus, vamos orar. Senhor Deus, Pai, te agradecemos, meu Pai. Deus, por essa palavra, Senhor, saímos aqui, meu Deus, alimentados. Meu Deus, assim, meu Deus, te agradecemos por esse privilégio de nós podermos ouvir, meu Deus, a Tua voz, ouvir, meu Deus, meu Deus, sentir a Tua presença, sentir a Tua graça. Meu Deus, assim, meu Deus, podemos, meu Pai, cultuar o Senhor, meu Pai, nessa noite. Te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito nesse dia e por tudo que o Senhor vai, meu Pai, realizar. Meu Pai, viemos te agradecer, meu Pai. Viemos, meu Pai, te pedir para que o Senhor, meu Pai, como o Senhor trouxe, meu Pai, o teu povo em paz. Leva, meu Pai, o teu povo, meu Pai, em segurança, debaixo das tuas mãos, meu Pai, onipotente. Meu Deus, assim, meu Pai, eu te agradeço. E assim eu te peço, meu Pai, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Pastor Kleber, enfrentar o cão aí, ó, aí, com a 12 na mão, não precisa nem de ficar na retaguarda, ninguém de joelhos. Que o grande amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, Pai, mas para todos sempre. E a igreja do Senhor diz...